Olá, pessoas que me assistem. Bora fazer um vlog pela minha casa? Vamos lá. Aqui é a minha sala. Logo ao lado da sala tem a minha cozinha. Vamos conhecer o meu quarto. Este é o meu quarto. Esses são os meus livros. Vamos ver qual livro eu vou ler hoje. Esse aqui, A Língua de Olá. E essa aula começa ou não começa? Aula? Eu tinha pensado mais num bate-papo, nada muito sério. Afinal, estamos todas de férias, não é mesmo? Bom, já que você insiste, eu quero começar fazendo uma pergunta. Quantas línguas se falam no Brasil? Vera, você estuda letras, é pra saber a resposta. Bom, o que aprendemos na escola desde pequeno é que no Brasil só se fala português. Isso mesmo, no Brasil a gente fala português de norte a sul. É bem a resposta que eu esperava. E não há por que ser diferente. Meninas, no Brasil, há um mito que vem causando um grande estrago na nossa educação. Que mito é esse? É o mito da unidade linguística. O mito da unidade linguística no Brasil pode ser resumido com as falas de Vera e de Silvia. No Brasil só se fala uma língua, o português. O mito, resumindo, é uma ideia falsa de algo que não se concretiza na realidade. Quer dizer que a resposta delas são falsas? Exatamente. E por que, tia? Primeiro, no Brasil não se fala só uma língua. Existem mais de 200 línguas espalhadas em cada canto do país, deixadas principalmente pelos indígenas. Mas também tem aquelas línguas que os imigrantes estrangeiros mantêm viva. Mas os índios são muito poucos e vivem isolados. E as comunidades imigrantes também são uma minoria no Brasil. A língua mais usada, mais falada e mais escrita é realmente o português. É, pode ser. Mas mesmo deixando de lado os indígenas e os imigrantes, não se pode dizer que no Brasil se fala apenas uma língua. Vocês podem ficar assustadas com o que eu vou dizer agora. Mas não existe nenhuma língua que seja só. Como assim, Irene? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que aquilo que chamamos de português não é um bloco compacto, sólido e firme, mas sim um conjunto de coisas com algumas diferenças. Essas coisas são chamadas de variedade. Estou entendendo cada vez menos. Bom, certamente você já ouviu um português falar, não é? Sim. Você sabe que o modo de falar de um português e de um brasileiro é diferente. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Bom, assim podemos perceber que a língua é variada. Quando falado de homem para mulher, criança para adulto, analfabeto para alfabeto e assim por diante. Já entendi. É o mesmo que acontece com a letra da gente, não é? Cada um tem a sua. Exatamente. Ótima comparação, Emília. É até que fácil pensando assim. Mas é aí que a coisa se complica. Como, tia? Recue mais um pouco no tempo e veja as diferenças no vocabulário e no modo de construção das frases. O que todos esses textos têm em comum? Eles foram todos escritos em português, não é? Sim, Por que será então que eles estão se tornando cada vez menos compreensíveis para o brasileiro no século XXI? porque toda língua, além de variar geograficamente no espaço, também muda no tempo. Quer dizer, então, que se a gente pegasse a língua falada, sei lá, por uma tribo de índios, por exemplo, e fizesse todo esse investimento que você explicou, ela se tornaria uma língua tão complexa e cheia de recursos quanto o português padrão? Exato. Ela se tornaria o que se costuma chamar de língua de cultura. Puxa vida, eu pensei que a minha ideia era um delírio. Bom, devemos ter em mente que existem muito mais semelhanças do que diferenças entre as variedades do português no Brasil. Se é assim, por que as pessoas escolarizadas em geral insistem em falar de diferenças? Bom, porque na verdade não estão enfatizando as variedades linguísticas, e sim as diferenças sociais. E é daí que surge o preconceito linguístico. Mas não é só apenas o linguístico, não é mesmo, Irene? Basta um pequeno detalhe para justificar a intolerância. Exatamente, Emília. É por isso que essa vai ser a pauta do meu livro. É uma pena que seja assim. Infelizmente, é assim mesmo. Tia, a palavra padrão me lembra patrão. Mas tem tudo a ver. Elas têm a mesma origem no latim. Poxa, que coincidência! Coincidência nada, isso na verdade é um fator histórico, como consequência de ordem política e social, além de linguística. Exatamente.
Então a língua padrão é do patrão? Você que está dizendo. Mas é isso mesmo. Ah, o próximo capítulo. Um problema sem a menor graça.